galerinha! Beleza, beleza, beleza? Aqui quem fala com vocês é o professor Caio, professor de Física aqui do canal Educação. E a gente está começando mais uma aula de Física da semana. Tudo bem com vocês, galerinha? Tudo show de bola? Vamos começar aqui o nosso encontro semanal de Física. Hoje que no calendário é terça-feira, né? Mas o espírito de hoje é de sexta. Beleza, galerinha? Show de bola? Pois vamos começar aqui o nosso encontro de hoje. Nosso tema já muda um pouco, né? Diferente dos temas que a gente vinha trabalhando. A gente vai trabalhar hoje com física moderna, ok? E o nosso tema hoje vai trabalhar com os principais fenômenos que vão ser diagnosticados, vão ser encontrados a partir do século XX, tá bom? Por isso que o nome desse tema, o nome dessa área da física é chamada de física moderna. Normalmente, esse mundo trabalhado pela física moderna é um mundo mais quântico, né? Um mundo pequeno, de partículas microscópicas, certo? De radiação, tema que a gente já trabalhou em aulas anteriores, quando a gente citou as radiações eletromagnéticas, né? Então, hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema, que é a física moderna, envolvendo o conteúdo de radiação de corpo negro, certo? Muito bom dia, galerinha que está acompanhando a nossa aula pelo YouTube. Prazer estar aqui com a Adriana Souza, sempre presente nas nossas aulas do canal Educação. Galerinha dos polos que estão aqui com a gente por todo o Piauí afora, mandar aí um abraço para os alunos que nos acompanham das unidades escolares. Mandar um alô também para os professores mediadores. Um forte abraço, mestres, que nos acompanham nas nossas aulas. Beleza? Acompanham aí seus alunos nas turmas de vocês. Terceira série, terceirão do meu coração. Bora lá? Vamos começar aqui o nosso encontro de hoje. Radiação de corpo negro é o nosso conteúdo. Data de hoje, dia 1º de novembro. Mês de novembro aí já iniciando. Física é a disciplina e eu sou o professor Caio Breno. Estarei aqui com vocês em mais uma aula da terceira série. Galerinha, quais são os nossos objetivos para hoje? Hoje nós vamos entender as leis que explicam a emissão de radiação por um corpo aquecido. Então, o nosso objetivo vai ser compreender como acontece, o que é a radiação emitida por um corpo aquecido. Então, todo corpo, quando ele sofre um aumento na sua temperatura, ele vai emitir radiações. Essas radiações, a gente vai conhecer elas como radiação de corpo negro. Tá bom? Meus anjos, e também conhecer a hipótese de Planck para a absorção ou emissão de radiação por um corpo aquecido. Então, o objetivo da nossa aula hoje é estudar os corpos quando eles sofrem um aquecimento e, ao sofrerem esse aquecimento, analisar por que esses corpos eles podem absorver energia e por que esses corpos eles também podem emitir energia, lançar energia. Tá bom? E durante toda a nossa aula a gente também vai ter o nosso momento de prática, né? Trabalhar com questões de sala. Perfeito? Então, começando um pouquinho a nossa temática de hoje, eu queria conversar um pouquinho com vocês como se deu
o início do estudo da física moderna. Praticamente toda a física macroscópica ela já tinha sido analisada. Energia, movimento, todas as características dos corpos macroscópicos já tinham sido analisados, já estavam bem estabelecidas, certo? Todas as análises sobre esses corpos. Porém, à medida que foram se encontrando novas ideias, novas perguntas, principalmente sobre o mundo microscópico, foi também criando novas teorias em relação a esse mundo, tá? Isso vem muito em decorrência do avanço nas teorias de formação do átomo. Vocês estudaram aí na química, né? Ao longo de todo o ensino médio, de todo o ano do terceiro ano também, a evolução dos modelos atômicos. Então, os modelos atômicos, eles partiram de modelo que você quebrava o material em pedaços, e o menor pedaço possível ali seria o átomo daquele material. Esse átomo, ele era indivisível, ele era um material homogêneo, né? Um material sem possibilidade de ser desestruturado. Maciço, né? Um material duro. A partir disso, foram sendo criadas novas teorias, novos modelos, até chegar ao modelo que nós conhecemos hoje. Um modelo em que eu tenho um núcleo atômico formado por partículas de prótons, de nêutrons, e ao redor você tem aí a eletrosfera recheada de elétrons, certo? Então essa evolução ela foi demorada, ela aconteceu durante muito tempo, saindo lá de uma teoria grega de modelo atômico da Grécia Antiga até chegar aqui ao século XX, né? Então você tem aí uma longa caminhada. Então, como as perguntas sobre esse mundo microscópico elas foram aumentando, as dúvidas sobre esse mundo microscópico elas foram surgindo, cabe então à física moderna responder essas perguntas. Essa física, como eu falei no início da aula, ela foi intitulada como moderna porque começou a surgir no século XX. Beleza? Galerinha, o foco dessa física, então, seria estudar esse mundo microscópico e analisar como ele acontecia, estudar como ele ocorria, quais eram as grandezas associadas a esse mundo microscópico. Então, durante vários estudos, se observava que existiam grandezas que sempre apareciam. Quais eram, professor? Energia, tá? Energia era uma grandeza. Outra era a frequência, a oscilação, ok? E uma terceira sempre também aparecia, era a velocidade. Então, essas três grandezas, elas sempre estavam associadas a esse mundo microscópico, a esse mundo relacionado à física moderna. Beleza? Então, esses conceitos eles vão aparecer com frequência durante a nossa aula. Principalmente o primeiro, que é a energia. Perfeito? E, começando a falar dessa energia, nós vamos falar sobre a emissão de radiações. Ok? As radiações que elas podem se configurar como energias, tá? Energias.
Perfeito? Então, um corpo que possui temperatura, ele tem a capacidade de emitir energia, de emitir radiação. Beleza? E essa radiação que ele emite, quando ela está relacionada com a sua temperatura, ela tem uma nomenclatura específica, ela é uma espécie de radiação específica. Qual é essa espécie de radiação, professor? Ela é considerada uma radiação térmica, ok? Então, toda vez que um corpo ele emite radiação em decorrência de sua temperatura, essa radiação ela é uma radiação do tipo térmica. Perfeito? Galerinha, por exemplo, que eu coloquei aqui na imagem, um ferro elétrico. O ferro elétrico, ele vai emitir radiação, sabia? Vai, professor, vai. Quando você liga o ferro elétrico na tomada, ele começa a esquentar, né? Principalmente nessa parte metálica. Essa parte de metal, ela é um material condutor de calor. A gente já estudou isso lá no segundo ano, né? Os materiais condutores, os materiais isolantes. Então, por ser um material condutor de calor, vai emitir radiações térmicas, vai emitir energias térmicas, ou seja, vai possibilitar a propagação de calor. Tranquilo? Porém, galerinha, essa radiação emitida por esse ferro elétrico é uma radiação térmica. Por quê? Porque está relacionada com a temperatura. E quanto mais ele aumenta essa temperatura, mais ele vai emitir essa radiação. Show de bola? Então, galerinha, um corpo ele tem essa capacidade de emitir radiação relacionada à sua temperatura. Essa radiação que ele emite e que está relacionada à temperatura é uma radiação térmica. Porém, essa faixa de frequência que está caracterizada essa radiação, essa faixa de energia, a gente não consegue perceber a olho nu. Essa faixa de radiação térmica, ela está relacionada à frequência do infravermelho, a oscilação do infravermelho, tá? Então, por isso que a gente não consegue observar. Os nossos olhos, eles não captam infravermelho, como a gente já estudou lá nas radiações eletromagnéticas, né? Os nossos olhos, eles só conseguem captar a partir do vermelho. O infravermelho é uma frequência bem menor de oscilação dessa radiação. Por isso que a gente não consegue percebê-la a olho nu. Mas a gente consegue, né? A gente consegue sentir essa radiação. O nosso corpo ele é sensível a essas radiações térmicas. Só não conseguimos enxergá-las. Perfeito, jovens. Até aqui tudo tranquilo. Show de bola. Professor, mas existem outras fontes dessa radiação, não existem? Existe. Uma lâmpada, quando ela aquece, ela, além de emitir luz, ela vai emitir outras radiações. Um exemplo disso é a radiação térmica também. Tá? Então, a gente só não consegue ver
essa forma de energia sendo emitida. Mas nós conseguimos senti-la. O carvão, quando ele está aquecendo e você vai fazer ali o churrasco, ele também emite uma radiação. À medida que a temperatura dele vai aumentando, mais radiação térmica ele vai produzindo, né? Porém, chega a um ponto que a gente consegue enxergar mais outra radiação, que é a luminosa. Quando ele vira brasa, que ele começa a ficar vermelhinho, ali ele já está emitindo mais de uma radiação. E aí a gente vai analisar hoje também essas radiações, certo? Como eu estava falando aqui, olha só. Para baixas temperaturas, nós não conseguimos enxergar as radiações. Ok? Professor, quer dizer, o senhor está dizendo aqui que a temperatura do ferro é baixa? Sim. Ainda é uma temperatura baixa. Por quê? Porque algumas radiações algumas radiações térmicas que estão na faixa do infravermelho, elas são radiações que não são vistas a olho nu. E também são radiações de temperaturas baixas, ok? Porém, à medida que a radiação ela vai aumentando a sua energia de emissão, a temperatura do corpo vai aumentando. E vai passando do infravermelho para outra frequência. À medida que a energia vai aumentando, a frequência de oscilação também vai aumentando. Ok? E, consequentemente, a temperatura do corpo também vai aumentando. Então, a gente pode dizer, a partir disso, que a luz visível ela pode possuir uma emissão de radiação maior. Foi como eu falei, né? O carvão, quando ele está ali no início do aquecimento, ele ainda emite só infravermelho. Depois que ele se torna brasa, que ele já está num aquecimento bem maior, ele não emite só infravermelho. Ele emite o infravermelho mais a luz visível. Então a gente pode dizer que, aumentando-se a frequência de oscilação da radiação, eu tenho um aumento da energia dessa radiação e a consequência disso vem do aumento de temperatura do corpo, tá? Então, quando o corpo tem um aumento gradativo de sua temperatura, ele passa a emitir mais radiação. Ok? E a radiação emitida pela luz visível, ela tem uma faixa, né? Ela começa em determinadas cores e vai aumentando a energia emitida e a temperatura emitida quando vai passando de cor para cor. Certo? Aí vai começando na luz vermelha, passa para amarela, verde, azul. E isso vai aumentando a taxa de energia emitida e também a taxa de temperatura, chegando até a luz branca. A luz branca, já quase na região do ultravioleta,
possui uma temperatura ainda maior. Um exemplo disso é a luz do Sol. A luz do Sol, a luz que ele emite, é uma luz branca. Ok? Você também pode lembrar das estrelas. Na classificação das estrelas, as estrelas próximas do azul, próximas do branco, elas emitem uma radiação de maior intensidade. Elas são estrelas mais quentes, ao invés de outras que estão mais na faixa do vermelho, na faixa do amarelo. Elas são estrelas mais frias. Tá? Um exemplo disso é a nossa estrela. O Sol, mesmo ele emitindo uma luz branca, a sua coloração, a coloração do Sol, é amarelada, avermelhada. Perfeito? Então, ele não é uma das estrelas mais quentes que existem pelo universo afora. E sim as estrelas brancas, que são as mais quentes. Ok? Então, aqui a gente observa, na imagem, duas fontes de emissão de radiação. Você tem aqui um ferro aquecido e você tem aqui a luz solar. Ok? O ferro aquecido, ele está emitindo o quê? Radiação mais próxima do amarelo, radiação mais próxima do vermelho. Então, essa radiação emitida aqui por ele é uma radiação de baixa temperatura. Quando eu comparo, é claro, né, com a radiação emitida pelo Sol. A radiação emitida por essa estrela, você até vê aqui que a luz está se fragmentando em várias cores, aqui no cantinho da tela. Essa radiação é a radiação de luz branca. Então, a radiação ela tem mais energia, tem mais poder e também, consequentemente, tem mais temperatura. Tá bom? Então, por ser uma radiação próxima do ultravioleta, ela seria uma radiação de maior energia e maior temperatura. Ok? Exatamente, Joyce. A vela, ela tem várias cores na sua chama. E essas cores, elas vão vir das diversas radiações que ela consegue emitir. Do amarelo, do vermelho. Então, comparando, por exemplo, com a luz solar, a chama da vela tem uma baixa energia. Emite pequena radiação. Ok? Show de bola, jovens! Meus queridos, até aqui, alguma dúvida a mais? Já fizeram essa associação? Eu queria que nesses primeiros slides, nessas primeiras telinhas, vocês fizessem uma associação. De qual, professor? A radiação, ela está associada, né, a emissão dessa radiação, ela está associada à temperatura do corpo. Eu queria que vocês fizessem essa associação. Se vocês conseguiram entender isso, vocês conseguiram entender o que eu queria passar para vocês. Professor, nós, por exemplo, emitimos radiação? Sim. Nós temos temperatura, né? Temperatura média do corpo humano é em torno de 37 graus. Porém, se a gente for comparar com outros corpos, a nossa radiação é baixa. Beleza? Então, lembre-se disso. A radiação está associada à temperatura dos corpos. Perfeito, jovens?
Beleza? Bora para frente. Deu certo aí? Conseguiram entender esse tópico aqui? Porém, essa radiação ela não é só emitida. Tá? Eu posso ter um segundo corpo, um primeiro que está emitindo, né? E um segundo que ele pode receber essa radiação e absorvê-la. Ele pode transmitir essa radiação, deixar ela passar por ele e continuar na sua propagação. Ou ele também pode refletir essa radiação. Então, o corpo, um segundo corpo, que não é a fonte da radiação, ao receber essa radiação, ele pode transmiti-la, ou seja, deixar passar. Ele pode ficar com essa radiação, absorver essa radiação, e ainda pode refletir, ou seja, colidir com a superfície desse material e essa radiação voltar para o seu meio de origem, né? Nem chega a entrar no objeto que está recebendo ela. Perfeito? Então, isso acontece muito no nosso dia a dia. E muitas vezes a gente procura que uma dessas formas, seja de transmissão, de absorção de energia ou de reflexão, aconteçam, tá? Por exemplo, quando você coloca no seu carro, ou algum parente seu coloca no carro dele, um fumê no vidro das portas, ele vai querer fazer isso para que o carro deixe de absorver radiação, o vidro do carro deixe de absorver, deixe de transmitir radiação, para que possa refletir a radiação emitida pelo Sol. Tá bom? Então, imagina aí a situação. Imagina que você tem aqui a porta de um carro. E você tem um vidro do carro sem fumê. Já um segundo carro com fumê. Tá bom? Aqui você tem a situação sem. E ao lado você tem a situação com essa tecnologia. Então vamos lá. Galerinha, o que vai acontecer quando o carro ele não tem a tecnologia do fumê? Ele vai receber toda a radiação emitida pelo Sol e vai absorver ou transmiti-la. Ou seja, essa radiação vai chegar a entrar no vidro. Beleza? Então, por isso que internamente o carro ele fica quente, né? Porque o vidro, você lembra aí lá do segundo ano do ensino médio, lá da óptica geométrica. O vidro, ele é um material transparente. Você consegue ver do outro lado. Por quê? Porque ele pouco interfere na transmissão da luz. Então, ele deixa a luz passar em sua quase que totalidade. Pouco ele vai interferir. Porém, quando eu tenho uma superfície com fumê,
A tecnologia do fumê, quanto mais eu aumento a porcentagem, mais vai tornar aquela superfície opaca. Mais vai tornar aquela superfície refletora. Tá? Então, o que vai acontecer com a radiação que vem do Sol? Ela vai refletir. Ela vai bater no vidro com fumê e voltar. Tá bom? Então, essas situações são diárias. A situação da reflexão, que é a incidência da radiação. Incidência é colisão, ó. Colisão da radiação com a superfície do corpo. E a reflexão seria o retorno dessa radiação. Ela não fica no corpo. Ela bate na superfície e volta. Certo? A absorção. O que seria a absorção, professor? Você tem a radiação incidente e ela fica fixa no corpo. Ela entra e se fixa no objeto. Por isso que esse objeto ele fica quente, que ele vai absorvendo parte da radiação que chegou até ele. E uma terceira forma seria a da transmissão, que seria a radiação colidir no corpo e ela não ser fixada. Ela é deixada passar para o outro lado. É o que acontece para o interior do carro ficar quente. O vidro só transmite. Então, além do vidro absorver uma parte, ele vai só deixar passar também, que é transmitir essa radiação para o lado de dentro do carro. Por isso que o interior também fica quente. Ok, jovens? Professor, e aí o que a gente vai fazer estudando esses três processos, né? Transmissão, absorção e reflexão? A gente vai começar a estudar um corpo que possui o nome de corpo negro. Por que ele tem essa nomenclatura, professor? Ele foi dada essa nomenclatura para ele, né? Foi denominado corpo negro como um modelo de corpo, de objeto, que vai possuir uma grande capacidade de absorver radiações. Pouco ele transmite e pouco ele vai emitir. Né? No caso, refletir. Ele vai, em sua grande maioria, absorver energia. Então, todo corpo que tem a capacidade, todo material que tem a capacidade de absorver boa parte da radiação que é colocada até ele, vai então ser chamado de corpo negro. Ok? Galerinha, teoricamente, um modelo prático foi criado para entender esse corpo negro. Qual é esse modelo prático, professor? Seria um objeto com uma perfuração apenas, com uma única perfuração na sua superfície. Então, a radiação ela é emitida e passa por essa perfuração. O que vai acontecer? Quando ela passa por essa perfuração, ela não consegue mais sair. Ele é espelhado por dentro e essa radiação vai refletindo, 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 até que ela
se perde aqui dentro. Então, todo material que tem essa capacidade de absorver e não deixar essa radiação fugir é um corpo negro. Aí esse modelo ele só vai teorizar isso, tá? Ele só teoriza que através dessa perfuração a radiação entra, mas ela não sai. Não quer dizer que tem num corpo negro, num absorvente ideal, não quer dizer que ele tem uma perfuração. Essa representação é a representação teórica que diz que ele vai receber energia, ele vai receber radiação, mas não vai deixar ela sair, tá bom? Esse desenho só representa um modelo prático para isso. A galerinha que aqui no Piauí sofre bastante, tendo que andar de preto, né? MIBs, os MIBs, né? Galerinha, você usar preto aqui no Piauí é só por obrigação, né, Joyce? Só por obrigação, né, Raquel? Porque o material que tem uma superfície escura, não é só o preto, o azul escuro, qualquer cor de superfície escura, né? Qualquer material de superfície escura. Ele vai ter uma capacidade de absorver com maior intensidade, com maior capacidade, e refletir com menor capacidade. Isso é respondido lá na física óptica. Lá na óptica. Por quê, professor? Porque, na verdade, o preto, a superfície preta, ela vai representar a ausência de cor. E se o corpo ele possui cor e você vê a coloração dele, é porque a luz refletiu nele. Tá? Então, por exemplo, se você está vendo aqui esse amarelo, esse verde aqui na parede, é porque aqui ele tem amarelo na sua composição. Então, a luz branca emitida pela lâmpada vai refletir, vai incidir aqui e refletir nessa parede, na parte amarela dela. E o que vai para os meus olhos é o amarelo. Todas as outras cores, todas as outras luzes são absorvidas. Professor, e o preto? A superfície preta. Quando você vê uma superfície preta, é porque todas as radiações que representam as luzes, que representam as cores, estão sendo absorvidas. Tá? Todas as cores estão sendo absorvidas. Por isso que você diz que o preto ele é a ausência de cores. A superfície preta ela não vai refletir luz, ela vai absorver toda a luz. Ok? Então, um corpo negro, uma superfície escura, né, um corpo que tem essa característica de ser um corpo negro, é um corpo que consegue absorver muito e refletir pouco. Perfeito? Oi. Pronto. A questão da
Bora lá, galerinha. Chama para explicação. Olha só. Voltando aqui, galerinha, para nossa aula, respondendo a pergunta da Joyce. Galerinha, ela perguntou se a pessoa estiver na praia usando preto, o que vai acontecer com ela? Vai influenciar em alguma coisa no bronzeamento? Na verdade, vai influenciar no fato dela receber aquelas radiações emitidas pelo Sol e ela pouco refletir. Vai influenciar no bronzeamento dela? Eu não posso te dizer isso, né? Porque ela vai receber a mesma radiação que uma pessoa com qualquer outra cor de camisa. Porém, como ela está absorvendo radiação, ela pode sentir uma coisa diferente da que a outra pessoa ali está sentindo. Pessoa de branco, por exemplo. Mais calor. Ela pode sentir mais calor. Por quê? Porque a pessoa de branco vai receber a radiação a mesma que a pessoa de preto, porém, a radiação na de branco vai ser refletida em maior quantidade. Normalmente, cores mais claras produzem maior reflexão. E cores mais escuras vão produzir maior absorção. Então, a pessoa, normalmente, ela sente mais calor. Tá? Por isso, você sair meio-dia no sol quente, de preto, eu não sei se você passa bem, né? Passa não, né, Raquel? Por isso que eu disse, você usa preto mesmo durante o dia só por obrigação, ou só se gostar muito. Certo? Aí, galerinha, o corpo, normalmente, quando ele é classificado como corpo negro, ele possui duas características sempre presentes nele. Ele vai ter uma grande capacidade de absorção, porém, ele também tem uma grande capacidade de emissão. Como assim, professor? Não entendi. Se o senhor disse que ele vai absorver, como é que ele pode também jogar para fora? Porque é o seguinte, imagina que você, novamente, a Raquel está lá de preto, no meio de sol quente, sendo obrigada a usar essa coloração, né? Aí, a Raquel está lá, no sol de preto, está recebendo radiação. O corpo dela, por ela estar usando preto, vai receber tanta radiação, absorver tanta radiação, que vai chegar a um ponto de emitir essa radiação. Então, quando alguém for lá, oi Raquel, tudo bem? Abraça ela, minha irmã, mas tu tá quente. Tua roupa tá quente demais. Por quê? Porque quando ela emitiu tanta radiação, como ela emitiu essa grande quantidade de energia, a superfície escura da roupa dela vai também começar a emitir, jogar fora o excedente. Tá bom? Então ela vai ser uma nova fonte de calor também, uma nova fonte de radiação também. Ok? Por isso que as pessoas no deserto, elas podem usar, olha só, olha que informação. Elas podem usar aquelas roupas pretas, aqueles turbantes, né? E ainda assim não sentir tanto calor. Porque lá a intensidade de radiação é tão grande que a pessoa vai chegar a um ponto de absorver tanta energia que vai emiti-la em maior quantidade. Então, ali dentro daquela roupa, ela não está sentindo tanto calor.
por estar emitindo boa parte daquela energia, certo? Aí você pode também fazer o seguinte experimento. Na sua casa mesmo você pode fazer isso. Você pode pegar uma garrafa de superfície escura e uma garrafa de alumínio, por exemplo, ou de superfície transparente. Garrafa mesmo de refrigerante, por exemplo. Você coloca água dentro e deixa lá o dia todo no sol. O que vai acontecer? Chega lá, meio-dia, 2 horas da tarde, 1 hora, sol quente, você vai perceber que a garrafa escura ela vai ter mais temperatura, a água que tem dentro dela vai ter mais temperatura que a da garrafa transparente ou da garrafa de alumínio. Por quê, professor? Porque a superfície escura ela vai absorver mais energia que a superfície transparente. Quando você já não tiver mais o sol durante a noite, você vai perceber que a superfície escura ela vai estar mais fria do que a superfície transparente. Hoje, professor, por quê? Porque assim como ela é uma superfície que absorve bem, ela também é uma superfície que emite bem calor. Então, a superfície escura ela vai perder calor mais facilmente. Ela vai perder energia mais facilmente. Isso já foi até questão de vestibular Enem, tá? Já foi até questãozinha do Enem. Ele colocava 2 garrafas e entre elas uma lâmpada. Tinha uma garrafa de superfície escura e uma garrafa de superfície branca. Ele perguntava quem sofria mais aquecimento e quem sofria mais resfriamento. Quem seria? A superfície escura. Ela aquece primeiro, porque ela absorve energia com mais facilidade do que a superfície branca. Porém, ela também resfria primeiro, porque a preta, a superfície escura, ela vai emitir mais energia com facilidade. Já a branca, ela vai dificultar nessa emissão. Tá bom? Show de bola, jovens. Então não esqueça. Um corpo negro, uma superfície normalmente escura, ou qualquer corpo que tenha grande capacidade de absorver energia em grande quantidade, pode absorvê-la facilmente e perdê-la facilmente. Ok. Show de bola, jovens. E aqui nós temos uma representação do que acontece, né? Em um corpo que possui essa grande quantidade de absorver radiação, de absorver energia. Isso vem do fato de a sua característica absorvente ela é máxima. Ele tem um poder de absorção muito grande. Então, de 100% que é emitido na superfície dele, 100% é absorvido. Tá bom? E a sua refletividade, a capacidade de refletir essa energia, ela é nula. Como assim, professor? A energia que ele recebe não bate na superfície dele e volta. Ela fica nele, ela é absorvida nele. Tá bom? Então, é o que acontece numa superfície escura.
Beleza? Professor, mas existem carros que eles são pretos, mas eles também conseguem ali produzir um reflexo. Na hora que eu fico perto do carro, ele está ali produzindo a minha imagem. Ali é porque a superfície dos veículos, elas possuem um esmalte. Esse esmalte é uma substância transparente que fica sobre a tinta e ela produz essa característica refletora, tá? Mas quanto mais opaca é a superfície, menos ela vai produzir reflexos. Mais ela vai absorver energia. Ok? E falando da questão da emissão, né? A gente falou também da absorção, da grande capacidade de absorver, porém, como eu disse para vocês, ele também tem uma grande capacidade de emitir energia. Ok? Então, os seus reflexos, eles são mínimos, quase que nulos ou nulos até, porém, a capacidade de emissão de energia, ela é muito grande. Novamente, só se torna emissor, só lança energia quando não tem uma outra fonte térmica na situação. Lembra lá da questãozinha do Enem que eu falei agora há pouco. Enquanto a lâmpada estava ligada, enquanto tinha a lâmpada para emitir radiação, o corpo absorvia a radiação da lâmpada, a energia da lâmpada, a energia térmica emitida por ela. Por quê? Por que ele ia absorver? Porque a lâmpada estava fazendo o papel de fonte térmica. Quando desligava a lâmpada, o corpo mais quente na situação era o objeto de superfície escura. Então, ele seria a nova fonte de calor. Por isso que ele ia passar agora a emitir energia e não mais absorver. Não tem mais ninguém que emite energia aqui? Tem não. Ah, pois então agora eu que vou emitir. Certo? Então é isso que você pode considerar para o corpo negro, para o corpo de superfície escura. Tá? Tem uma grande capacidade de absorver. E quando é a única fonte de radiação na situação, ela tem uma grande capacidade de emitir radiação. Certo? Beleza, jovens? Show de bola. E mais, para finalizar essa telinha, sempre emite a mesma intensidade a uma certa temperatura e o mesmo comprimento de onda. Como assim, professor? Imagina que o corpo ele tem uma temperatura de X. Ele vai emitir radiação relacionada àquela temperatura. Se ele tem uma temperatura de 2x, o dobro da temperatura inicial, ele vai emitir também o dobro de radiação, o dobro de energia. E segue essa proporção, tá? Se ele tem aí 3 vezes a temperatura inicial, ele vai emitir 3 vezes mais energia. E o comprimento de onda segue essa temperatura, né? O que é o comprimento de onda? É a classificação da radiação. Lembra que eu falei no início da aula? Quanto mais alta for a temperatura, maior é a radiação. Maior é a energia da radiação. Então, segue esse padrão, certo? Quanto mais alta for a temperatura do corpo, do objeto,
mais radiação ele vai emitir. Ok? Por isso que o carvão, à medida que ele vai aquecendo, ele vai emitindo radiação térmica, mas também ele emite radiação vermelha, radiação luminosa. Ele emite também aquela coloração alaranjada, avermelhada da brasa. Quando ele está mais frio, você já não percebe mais aquela brasa. Mas mesmo assim ele está emitindo radiação. Você chega perto ali e você sente o calor do carvão, né? Só que ele não está com a mesma temperatura que estava na hora da brasa. Na brasa ele estava mais quente. Quando eu não tenho brasa, ele está na temperatura mais fria. Perfeito, jovens. Galerinha, a gente então vai encerrando a nossa aula falando aqui nesse ponto do corpo negro, tá? Que ele é esse corpo, essa substância que tem a capacidade de absorver bastante energia, de também emitir bastante energia e, lembrando, a capacidade de refletir essa energia é muito pequena, quase nula, ou até a gente pode considerar que seja nula, né? Ele não reflete, ele não produz reflexos, certo? E nunca esquecer dessa relaçãozinha que a gente acabou de citar, que eu também citei no início da aula. A quantidade de energia, a quantidade de radiação que o corpo emite está relacionada com a sua temperatura. Quanto mais alta for a temperatura, maior quantidade de emissão de energia. Perfeito? Show de bola, jovens. Meus queridos, a gente fica por aqui no nosso primeiro horário. Já já a gente retorna após o nosso intervalo, né, para o nosso segundo encontro, e a gente dá continuidade a esse tema já já. Galerinha, voltamos daqui a pouquinho. Tchau, tchau.